Sobre o Chaves, alguma evolução? O São Paulo está preparando uma terceira proposta que envolva a parte financeira, meu amigo Anderson. O Maciz, ele chegou na quinta. Eu acho que o que atrasou foi que eles não tiveram tempo de sentar com o Maciz ainda para poder programar uma proposta, mas o São Paulo deve botar dinheiro no páreo. O Tapia, queria começar pelo Tapia, porque rolou uma desinformação muito grande de gente printando o bid e dizendo, o Tapia rescindiu o contrato com o São Paulo, pode ser que ele esteja saindo, pode ser que o São Paulo esteja negociando. Meus amigos, contratos de estrangeiros, ele é chato de fazer a atualização contratual. Burocraticamente falando, ele é muito chato. Por quê? Porque tem coisa de visto, tem coisa de consulado, tem parte de visto de trabalho, envolve bastante coisa. Então, o que o São Paulo decidiu fazer? Já tem um contrato vigente de empréstimo até a metade de 2026. Quando esse contrato encerrar, vai estar na janela, eu faço a atualização e renovo o contrato. Teve muito jornalista grande e jornalista que tem canhão muito grande, principalmente em rede social, falando que, olha só o que o São Paulo fez na surdina da janela sobre o Tapia, que está na pausa da Copa, etc. Meus amigos, vamos lá. Não existe o São Paulo ter feito coisa. A gente critica o Rui Costa, critica as decisões, a gente critica as coisas, mas a gente não vai ser leviano. Essa negociação do Tapia, ela foi anunciada no dia 31 de dezembro de 2025. Só que tem muita gente que não presta atenção às informações. A negociação do Tapia e do Enzo Dias, ela foi oficializada em papel e anunciada formalmente pelo São Paulo, inclusive no site oficial, em 31 de dezembro de 2025. Ela não foi feita agora. O que foi feito agora foi uma formalização burocrática. É tipo a do Luciano. O Luciano, há uma semana atrás, ele teve uma formalização no BID, mas o contrato dele, a renovação do contrato, já estava feito há bastante tempo antes. Isso não foi uma coisa feita agora. Então, essa coisa do tipo, o São Paulo fez isso na surdina, na janela, na pausa, enquanto está na Copa, para o torcedor não perceber, isso não é verdade. A gente tem que criticar, a gente tem que reclamar, e a gente tem que questionar quando isso é procedente. Neste caso do TAP já estava combinado. Você pode até achar, puta, uma cagada, que merda, contrato até 29, não gostei, etc. Isso faz parte. Mas não dá para dizer que foi manipulado, que foi arquitetado, que foi uma ação maquiavélica, que o São Paulo enganou o torcedor. Nesse caso, não. Tá? Estou sendo só justo e honesto com vocês com relação a essa situação aí. O São Paulo e o Botafogo eles estão conversando sobre a troca de documentação para que formalizem a chegada do Newton no São Paulo e o São Paulo troque os direitos federativos do Ferrarese com o do Newton. Mas, como eu já tinha antecipado para vocês e fiz até mais uma matéria hoje sobre esse assunto, vai estar no blog do São Paulo daqui a pouco, falando sobre a mudança. O que acontece? O Newton não vale a mesma coisa do Ferrarese. Então, o São Paulo ficará com crédito, pelo menos é o que eu ouvi, tá? Depois, se eu errei, eu corrijo depois. Não tem problema nenhum de falar que eu posso ter errado, mas eu ouvi, quando eu questionei sobre isso, que o São Paulo ficaria com crédito ainda com o Botafogo, que pode ser usado no Arthur ou não. É menos mal, porque trocar antes que alguém venha falar um lá ele, no pau a pau, como até o garoto falou ontem no nosso grupo lá e virou brincadeira, o pau a pau não dá. Então, a negociação do Newton evoluiu muito, o São Paulo ficaria com crédito com o Botafogo, tá? O São Paulo não faria o Botafogo despender dinheiro, nem o São Paulo despenderia dinheiro, mas ao mesmo tempo resolveria um assunto, ele reforçaria o São Paulo em definitivo, isso é importante dizer, o Newton assinaria com o São Paulo um contrato de 3 anos mais um a partir de metas. Ele é novo, nesse caso não é tão preocupante assim, ele tem 25 anos. O Dorival quer muito jogador mesmo, certeza absoluta, isso eu confirmei. E está muito perto de ser o segundo reforço do São Paulo, depois do Vitor Sá. No andar da carruagem, inclusive, pelo que me falaram, apesar da gente já saber que o Vitor Sá está assinado, e que já é reforço do São Paulo para após dia 30, existe uma chance até do Newton ser anunciado antes do Vitor Sá por conta do que eu te falei, que eu falei aqui para vocês sobre a questão burocrática do contrato
que o Vitor Sá tem com o Krasnodar e o Krasnodar está segurando a documentação dele. Então, é segurando, né? Não está liberando, não está fazendo nenhuma gentileza para o São Paulo, porque não estão felizes, é diferente. Então, pode ser até que o Newton seja anunciado antes que o Vitor Sá, no final das contas, tá? Então, a situação é essa. Zanca, vai ser como? Vai ser pau a pau, Ferrares vale 6, o Newton ele vale menos. Como vai fazer? O São Paulo ficaria com crédito com o Botafogo, como uma dívida, e aí o São Paulo vai optar no final do ano por usar esse crédito para comprar o Arthur e usar esse crédito na compra dele, ou pode ser usado para ceder um outro jogador no futuro, ou o São Paulo vai ter que negociar com o Botafogo uma forma de pagamento. Foi isso que o São Paulo alinhou com o Botafogo até este momento para avançar na chegada do Newton. Eu gosto do modelo, vou dizer para vocês que eu vi muita gente perguntando, Zanqueta, mas comenta a tua opinião sobre esse modelo. Não gosto. Acho que é risco demais. O São Paulo vai reforçar com o Newton, mas corre-se um risco muito grande de depois a gente ficar sem o Arthur e o Botafogo não pagar esse dinheiro para a gente, porque o Botafogo está numa situação péssima. Então eu não gosto desse modelo, repito. Não gosto. Acho que o certo seria o seguinte: então o Arthur ele custa 6. Ele vai ficar sobrando 2, 3 milhões, não sei quanto vai ficar sobrando, porque não me disseram. Mas vai ficar sobrando um crédito. Então o Arthur, o São Paulo já passa a ter uma porcentagem dele. Isso para mim seria o correto. Isso para mim seria o correto. Porque o Arthur é um cara que, bem ou mal, tem sondagens no mercado exterior e tudo. Vai que ele seja vendido amanhã. Aí o São Paulo já teria garantido esse dinheiro. Ou, no final das contas, já teria uma confirmação de quantos percentual ele compraria para frente. O fato é que não sou eu que negocio. Eu só estou aqui para comentar o que eu acho, o que eu não acho, compartilhar com vocês o que eu consegui apurar. E é isso. O Newton está muito perto de ser jogador do São Paulo. E no andar da carruagem, faltam 10 dias ainda para acabar o contrato do Vitor Sá com o Krasnodar. Pode ser, inclusive, que o São Paulo anuncie antes o Newton do que o próprio Vitor Sá, por conta do avanço da negociação Botafogo São Paulo pelo Newton Ferrarese, e aí ficaria um crédito sobressalente. Rafael Galante, estão confiantes no negócio com o Arthur Chaves? Cara, o staff dele quer que ele venha para o São Paulo, o jogador quer vir para o São Paulo, mas tem um clube. Então, se não alinhar com o clube, esquece. O problema é esse, entendeu, Rafael? Eu acho que é um meio a meio. Eu acho que o São Paulo conseguiu avançar bastante na relação com agentes e jogador. O jogador e os agentes estão tentando de tudo para liberar ele com o Hoffenheim, mas é uma negociação burocrática complexa e difícil. Então, o Crespo, vamos falar do Crespo aqui. O Vasco demitiu o Renato Gaúcho, teve lá os problemas deles, e o Crespo se tornou um dos grandes favoritos a assumir o Vasco. O Crespo que estava também cotado para assumir clube até na Premier League ou na Championship. Claro que a gente está tratando isso como especulações e boatos que surgem na imprensa. Eu não tenho confirmação cabal de nada, mas é fato que na mídia carioca, inclusive muitos amigos meus que são vascaínos, me mandaram mensagem me perguntando, Zanca, como é o Crespo? O que você acha dele? Como é que é o papo? Como é que eu não sei o quê? Muita gente me perguntando a respeito dele. Então, assim, existe sim uma coisa real de interesse do Vasco ali, nem que seja uma sondagem concreta de que o Vasco tem interesse no Crespo. Eu, particularmente, vou dizer para vocês, vou torcer para não dar certo. Porque eu gosto muito do Crespo e acho que o Crespo é muito bom técnico e não queria ver o Vasco estável e trabalhando com um técnico de bom nível. Então, esse é meu desejo. O Davi Rocha, o Inestrosa Melou, Davi, ainda está travada a situação porque o Vasco quer grana. Tanto o Grêmio como o São Paulo quanto o Boca, que foram clubes que se manifestaram interessados nele, ninguém vai botar a grana que o Vasco quer, 30 milhões de reais para eles recuperarem o investimento. Além disso, a demissão do Renato Gaúcho abre um precedente para a chegada de um novo técnico que pode dizer, eu quero contar com o jogador e quero tentar mais um pouco. Então isso muda um pouco o cenário no Vasco, a situação está paralisada, não está nem avançando nem travada, não tem negociação em andamento, o São Paulo já tem um interesse formal, não fez proposta, mas a situação está totalmente travada. Beleza? Se Deus quiser, amanhã estamos de volta. Fiquem com Deus. Bom sábado. Tamo junto. Vamos, São Paulo e